Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Mateus capítulo 23, do verso 37 ao verso 39. O capítulo 23, que se dirige aos discípulos e à multidão, como mostrado no verso 1, visa alertar aos discípulos, a comunidade dos discípulos de Jesus, a não imitarem os líderes judaicos dos seus dias. Fariseus e escribas são mencionados no capítulo e amaldiçoados por suas práticas que afastam o povo de Deus e revelam a sua hipocrisia e o seu desejo, o seu interesse próprio. O objetivo do capítulo é mostrar à igreja o que não deve fazer, como não se deve agir em relação ou no reino de Deus. O capítulo, então, finaliza com um lamento sobre a cidade de Jerusalém. É importante salientar que a cidade de Jerusalém, nesse lamento final do capítulo 23, não significa todo o povo de Israel, ou não significa todos os judeus, não significa uma rejeição completa do povo de Israel. Lembrando sempre que Jesus é judeu e os seus primeiros discípulos são judeus. A igreja começa entre os judeus, ou ela surge no judaísmo. Então, o texto não se refere a uma recriminação ou uma rejeição completa do povo de Israel. O Evangelho de Mateus é dirigido a uma comunidade cristã basicamente, na sua maior parte, composta por judeus cristãos. Então, é sempre importante que o Evangelho de Mateus apresente a esses judeus cristãos que Deus não rejeitou o seu povo. Deus rejeitou a liderança do seu povo, que exclui o povo do caminho do Senhor e que busca os seus próprios interesses e não leva o povo, como pastores que deveriam ser, ao cuidado do Senhor. Então, o texto de Lamentações 37, 38 e 39 de Mateus 23 começa uma exclamação dizendo: Jerusalém, Jerusalém. E aí, aquilo que eu disse. O que significa a expressão Jerusalém, Jerusalém? A quem se dirige? A cidade de Jerusalém está aqui apresentada, mas ela é a representação da liderança. Isso pode ser observado ao longo do Evangelho de Mateus. Por exemplo, ao longo do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber duas atitudes distintas entre a liderança e a multidão. Por exemplo, capítulo 3, verso 5 do Evangelho de Mateus, a multidão se mostra bastante receptiva. Quanto ao batismo de João, é dito: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então, quando diz que Jerusalém vai até João Batista para ser batizado por ele, mostra que a parte que significa Jerusalém ali é o povo, a multidão, uma vez que a liderança rejeita, mas o povo é receptivo. Outro exemplo está ainda no Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho que a gente está estudando e as fundamentações da forma como o texto é apresentado, como o raciocínio é construído, precisa estar no próprio livro, no próprio Evangelho. Em Mateus 4, versos 24 e 25, diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, quando se fala de Jerusalém, é importante observar a que Jerusalém representa. Ora, representa o povo, este é receptivo, a multidão receptiva. Vai até João Batista, vai até Jesus, leva os seus enfermos, aclama, como vimos no capítulo 21, aclama Jesus quando entra em Jerusalém como o bendito do Senhor. No entanto, a liderança é resistente.
E essa resistência da cidade de Jerusalém na figura da sua liderança já é mostrada no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versos 16 e 18, com a determinação, a rejeição de Jesus com a determinação da morte das crianças de 2 anos para baixo. Também no capítulo 15, verso 1, é-nos dito que fariseus vinham de Jerusalém para confrontar Jesus. Capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Ou seja, então Jerusalém, quando representa a liderança, rejeita Jesus, tem resistência a Jesus. No próprio capítulo seguinte, ao 15, o capítulo 16, verso 21, desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Observe que, quando ele se dirige a Jerusalém, que parte de Jerusalém o rejeita? Tem resistência, conspira, quer a sua morte? É indicado aqui no verso 21. A liderança, anciãos, principais sacerdotes, escribas, ou seja, então quando a gente lê Jerusalém, é importante observar e distinguir, ora, Jerusalém representa a multidão receptiva, ora, Jerusalém representa a liderança resistente. Também no capítulo 20, versos 17 e 18, encontramos essa definição de resistência da liderança, que diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Então, o lamento sobre Jerusalém, o desejo de abrigar Jerusalém, o lamento sobre a Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são lhes enviados, é uma representação da liderança e não do povo. Assim, a rejeição é contra a liderança e não contra Israel no sentido total. Aí Jesus continua dizendo no capítulo 23, verso 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. A metáfora da ave que abriga os seus filhotes sob suas asas indica, na tradição do Antigo Testamento, o refúgio que se encontra em Deus. Por exemplo, a gente pode buscar no Antigo Testamento referências dessa tradição metafórica em que as asas da ave representam refúgio. Deuteronômio, capítulo 32, verso 11, diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, tomando-os, os leva sobre elas. É uma metáfora sobre Deus e o seu refúgio, que pode ser encontrado em Deus. Também no livro de Ruth, capítulo 2, verso 12, encontramos também essa metáfora. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Mais uma vez, a metáfora sobre o refúgio em que as asas da ave representa a figura divina. Deus protege, e aí a metáfora é as asas da ave. Salmo 36, verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Então, há na tradição do Antigo Testamento uma referência às asas da ave como representação do refúgio, do cuidado de Deus para com aqueles que buscam o socorro e a proteção. Assim, Jesus, se apresentando como Filho de Deus, o enviado de Deus,
oferece a Jerusalém, representando os líderes que rejeitam, a proteção, o cuidado, o refúgio, assim como em toda a tradição do Antigo Testamento. E aí revela esta rejeição. E vós não o quiseste. Ou seja, quem não quis? A multidão, vemos claramente no Evangelho de Mateus que não. E sim a liderança, principalmente nesses capítulos 21, 22, onde a liderança, representada ora pelos escribas, fariseus, principais sacerdotes, anciãos, sempre confrontam Jesus, conspiram contra eles, também herodianos, aparece para rejeitar o seu ministério. Então, o vós não quiseste, claramente se refere à liderança do povo de Israel e não ao povo de Israel. Verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí a gente tem uma questão a pensar. A palavra casa tem o sentido da cidade de Jerusalém, ou do templo de Jerusalém, ou de ambos. Bem, como vamos encontrar essa resposta? Dentro do próprio livro. No capítulo 21, verso 13, a palavra casa aparece. E ali se refere ao templo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, a palavra casa se refere no capítulo 21, verso 13, ao templo de Jerusalém. Também logo em seguida, no capítulo 24, versos 1 a 2, também ele se refere à destruição do templo. Então, embora que por extensão alcance também a cidade de Jerusalém, que será também destruída no ano 70, mas especificamente a gente tem que acompanhar o raciocínio do autor esboçado nos textos, nos versos anteriores, ou seja, ele não vai em 2 capítulos mudar o sentido de casa. Então, eis que a vossa casa, a casa dominada pelos líderes, a casa governada por essa liderança que rejeita o Senhor, ficará deserta, ou seja, o símbolo do poder deles será destruído. A referência ao poder, aquilo que dá embasamento, aquilo que dá sustentação ao poder dessa liderança, será destruído. Então, a destruição do templo, por extensão, significará a destruição daquele sistema de liderança corrupto que residia ali na figura dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus e de todos aqueles grupos que compõem essa liderança. Então, não é apenas uma destruição do prédio, mas é uma destruição de um sistema, um modelo de liderança do povo de Deus que será destruída com a destruição do prédio que o representa e que endossa a sua liderança. A preparação é para um outro formato de povo de Deus, que será a igreja, com outro formato de liderança, em que os líderes serão os servos de todos, aqueles que serão os pastores dando as suas vidas pelo rebanho, ou seja, uma outra forma, ao invés de dominar o povo, extrair do povo riquezas, explorar o povo, dominar o povo, ter poder político e econômico sobre o povo, a partir do povo. O modelo que se apresenta em Jesus é um modelo completamente diferente desse. Então, a destruição do templo representaria a destruição desse modelo de liderança que estava vigente. E não uma rejeição ao povo de Israel, mas a rejeição ao modelo de liderança. Verso 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Bem, é claro que essa primeira afirmação se refere à sua morte. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Ou seja, é uma indicação da sua morte. Ele não será visto por essa liderança, porque a própria liderança conspirará
para matá-lo. Mas há uma promessa de retorno, há uma promessa de voltar a ver. E com essas palavras fica claro que não há uma rejeição absoluta ou final sobre esta liderança judaica. A porta ainda fica aberta para o arrependimento, para a mudança de postura. Isso se revela nesta frase: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Ponto. Vou morrer, vocês não me verão mais. Até que venhais a dizer. Então há uma condição para que esta liderança, rejeitada agora por Jesus, venha a vê-lo, venha a ter a comunhão com ele. Para isso, eles terão que reconhecer o seu ministério, reconhecê-lo como Filho de Deus, como enviado de Deus. E esse reconhecimento dele como enviado de Deus se manifestará na exclamação: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, então Jesus ficará oculto daquela liderança até o dia em que ela reconhecer que ele é o bendito do Senhor. Bem, também há uma segunda camada de interpretação sobre esse até, né? Esse até que vem a dizer pode ter um sentido condicional, ou seja, se vocês reconhecerem, me reconhecerem como bendito que vem em nome do Senhor, então eu volto para vocês, eu apareço para vocês, eu me manifesto a vocês. Então tem o sentido condicional do se vocês se converterem e reconhecerem-me como bendito do Senhor. E numa segunda camada interpretativa, também tem um sentido escatológico, da sua vinda escatológica, em que ele será reconhecido como o bendito que vem em nome do Senhor, como vai ser indicado no capítulo 25, na sua vinda, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse até tem um sentido escatológico, né, remetendo à sua próxima vinda, mas também tem um sentido condicional para esta liderança que o rejeita, que caso eles venham a reconhecê-lo, como foi nos mostrado no capítulo 21, né, essa citação do Salmo 118, verso 26, parte A, já apareceu no capítulo 21, quando, no verso 9, as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, as multidões que são amigáveis, as multidões que são receptivas, elas então dizem, reconhece, bendito aquele que vem em nome do Senhor, reconhece Jesus como enviado de Deus. A liderança não. Então, essa citação do Salmo 118, verso 26, é uma confissão de fé, é um reconhecimento de que Jesus é o bendito do Senhor. Assim, há uma promessa, há uma abertura. Interessante, ele não fecha completamente a porta para esta liderança. Ou seja, até o dia que vocês reconhecerem-me como bendito do Senhor. Aí nesse dia vocês me verão. A porta sempre fica aberta, Deus sempre estende a sua misericórdia, Ele não fecha definitivamente. E assim aqui as palavras do Senhor abrem-se na figura daquela comunidade mateana formada por judeus cristãos, em que Deus não rejeita o povo de Israel, uma vez que na comunidade mateana há muitos judeus cristãos, mas também a porta está aberta para aquela liderança, já após 70, que ao reconhecer Jesus como o bendito do Senhor, Jesus vem para eles, Jesus se apresenta a eles, Jesus se manifesta a eles, Jesus volta também
para eles. Então esses versos finais do capítulo 23 expressa, ora, lamentação pela rejeição da Jerusalém, figurando a liderança de Israel, mas também deixa a porta aberta para o arrependimento, para a mudança de atitude, para a conversão. Caso isso aconteça, então me vereis. Um abraço.